depois o deputado Eliel, depois eu vou para as lideranças. Deputado Capitão Wagner. Senhor presidente, senhor ministro, eu quero ser bem direto e bem claro com o senhor. Marcelo. O senhor como representante dos banqueiros, eu quero perguntar para o senhor o seguinte: quem são os privilegiados que vocês tanto falam? São os trabalhadores rurais, que vão agora contribuir por 20 anos? São os trabalhadores urbanos, que vão perder o abono do PIS, o pedreiro, o gari, a empregada doméstica? São os professores, as professoras, os policiais, que vão trabalhar pelo menos mais 10 anos para se aposentar? São os pequenos comerciantes ou municípios? Senhor ministro, estou falando com o senhor, senhor ministro. Senhor ministro, olhe nos meus olhos, senhor ministro. Deputado Bira, só um pouquinho, deputado, ministro, deputado Bira, só um pouquinho, deputado Bira, ministro, deputado Bira, peraí, eu vou repetir ministro, só um pouquinho, ministro. Só um pouquinho, Rogério. Pessoal, peraí, olha lá, olha para onde nós estamos caminhando. Nós estamos há mais de 7 horas na audiência. Com o quórum, nós estamos há quase 7 horas na audiência, com o quórum alto, e eu não vou permitir que seja criado aqui nenhum fato político de um lado ou de outro para justificar encerrar a audiência. Vamos ter paciência, vamos tratar as coisas com respeito, vamos voltar para o conteúdo da proposta. Os adjetivos não resolvem nada. Talvez os adjetivos deem uma manchete de jornal amanhã, mas não resolvem o que é importante para o povo brasileiro, que é concordar ou discordar da proposta. E eu não estou falando só de ouvir quem é a favor, não. Eu acho que quem fala contra tem o direito de ser duro no conteúdo da matéria. Eu já me manifestei aqui quando houve um desrespeito ao deputado Medeiros, dei a questão de ordem, porque respeito o parlamento, respeito os deputados. Eu peço a ajuda de vocês. Nós estamos, deputado Guimarães, que eu só quero chamar de Medeiros o tempo inteiro. Eu quero pedir a ajuda de vocês, meus colegas. Eu tenho feito todo o esforço aqui de fazer desse ambiente um ambiente democrático, sadio. Não está cortando a voz de ninguém, não está pedindo ninguém de falar, não está atropelando nada. Precisar ficar aqui até a hora que for, eu vou ficar para que todos falem. Agora me ajudem para que a gente, no meio disso, não faça como fizemos na última. Cria um fato, uma grande confusão e acaba a audiência. Eu quero lhe fazer... Não, calma. Pessoal, deputado Bira, eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência conclua o seu tempo tratando da matéria reforma da Previdência, sem que a gente... Deputado Bira. Só devolva o tempo, por favor. Eu estou calmo. O tempo está parado. O ministro é que está nervoso, não sei por qual razão. Deputado E o suco... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu quero falar, né? Devolva o tempo. Deputado Bira, Vossa Excelência tem a palavra. Me permita falar. O suco quem trouxe foi o Frota, só para esclarecer. Foi ele quem trouxe o suco, não fui eu. Então eu queria completar e dizer o seguinte: estou perguntando para o ministro quem são os privilegiados. Apenas isso. Para ele esclarecer quem são os privilegiados. E eu vou continuar. São os comerciantes, os pequenos comerciantes dos municípios. São os municípios que vão perder essa circulação de dinheiro de 1 trilhão que ele está querendo tirar dos pobres. Quem são os privilegiados que ele tanto fala? Isso não está claro. E quando ele traz aqui a proposta da capitalização, que é a mesma coisa da privatização, eu quero dar um dado aqui do Chile. Sabe quanto foi a rentabilidade do fundo para os trabalhadores no Chile de 90 a 2005? 3,5%. Agora, sabe quanto foi a rentabilidade para as administradoras, para os bancos? 27%.
Quem ganha com a capitalização são os bancos, não são os trabalhadores. E isso nós temos que deixar claro, e é isso que o ministro tem que responder aqui. A pesquisa do Ibope foi lida pela metade. Porque quando você vai para a segunda pergunta, o que está escrito lá é que os trabalhadores, o povo brasileiro, 51% são contra a proposta do governo. Só leram a primeira parte e esqueceram da segunda parte. Por que vocês não falam da dívida pública, que rende mais de R$1 trilhão todos os anos para os banqueiros? Isso vocês não querem tocar. E aí eu concluo dizendo, a promessa velha da geração de empregos. Quantos empregos foram gerados com a reforma trabalhista? Prometiam 6 milhões, não geraram nenhum sequer emprego. Agora estão aqui, na tabela deles, prometendo 8 milhões de empregos para os brasileiros com a reforma da Previdência. 30 segundos, deputado. Quem é que vai acreditar numa mentira dessa? Porque se não funcionou com a reforma trabalhista, como é que vai funcionar com a reforma da Previdência? Então vamos falar a verdade e vamos encarar os fatos como eles são. E nós estamos aqui para defender os legítimos interesses da classe trabalhadora desse país. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Heitor Freire. Aperte aí, por favor, deputado. Ele agrediu aqui o Guimarães. Aqui. Vamos lá. Guimarães respondeu. Está superado, Bira. Pediu desculpa. Está superado, Bira. Deputado Heitor. Deputado Heitor. Pronto. Senhor ministro, primeiramente quero parabenizá-lo pela sua explanação com transparência. Isso é importante para todo o povo brasileiro. Ninguém aguenta mais essa retórica de dizer que não tem déficit, de dizer que tem que reformar esse sistema falido. Nós não temos que reformar esse sistema atual, porque ele está falido. O modelo dele atual, ele não presta. Ele está levando o Brasil cada vez mais para o fundo do poço. Nós precisamos, de fato, de uma nova previdência. De uma previdência que seja justa, onde o pobre, aquele que ganha menos, ele pague menos. E essa retórica de se dizer que não, o pobre está sendo injustiçado, está aqui, está escrito. Aquele que ganha menos, ele vai pagar menos. Atualmente pagou 8%, vai pagar 7,5%. Está escrito. E quem ganha mais, vai pagar mais. Outra coisa, meu pai teve mais 13 irmãos. Minha mãe teve mais 12. Minha avó teve 30. Eu sou do Ceará. Hoje eu tenho 3 e muita gente acha que é muito. Então nós temos menos, muito menos gente contribuindo. Isso é normal. São números, são fatos. E nós temos também a questão dos privilégios. E eu vou ser bem sincero. Como é que um deputado que ganha 33 mil, que contribui na aposentadoria especial 3.700, 10%, um pouquinho mais, quando se aposenta vai receber integral? A conta não fecha. É desse jeito sim, entendeu? A conta não fecha. A conta não fecha. Mas se não é, respeita a minha fala, depois você fala de novo. Entendeu? Respeita a minha fala. Então, não tem como a conta fechar. Tem gente que é funcionário público e paga 10%. Eu sei que o Estado contribui também com 10%, 10, 11%. E aí, depois de um tempo de contribuição, com 55 anos, o pessoal se aposenta com aposentadoria integral. A minha mãe tem 70 anos, vai fazer esse ano, se aposentou com um salário mínimo e ainda até hoje trabalha. Então, o pobre, ele já se aposenta com 60, 65 anos, enquanto os privilegiados estão se aposentando com 50, 55 anos. Então essa previdência, a nova previdência, ela é justa e ela tem que cortar sim privilégios. Eu sim rejeito essa aposentadoria especial e eu espero que muitos daqui também tenham... Meus 30 segundos aí.
Meus 30 segundos. E eu espero que muitos sigam esse exemplo, especialmente aqueles que estão reclamando que o pobre ele está sendo desfavorecido. Então, ministro, minha pergunta é que eu queria que o senhor explanasse um pouquinho mais essa questão do BPC, que está muito falado lá no Nordeste, entendeu? Que vai cortar a partir de 65 anos e, na verdade, estão recebendo a partir de 60. Que o senhor explanasse um pouquinho mais pelos números, que foi muito complicado. Com a palavra o deputado Aliel Machado. Vossa Excelência tem 3 minutos. Desculpa, fui eu aqui, Aliel. Senhor presidente, senhor ministro, deputado Rogério, obrigado pela oportunidade de debater com vossas excelências. Eu quero falar... Está aqui, Heitor Freire, Jerônimo, que não está, Alô. Alexandre Frota, Alex Manetti, Otônio de Paula, Márcio Labre, Carla Zambrelli e Diego Garcia. Deputado Alexandre Frota, 3 minutos. Senhor presidente, foi como fazer a inscrição, hein? Presidente, Bia, vem cá. ministro Rogério, Toda um prazer. só por questão de tê-los ordem, aqui. presidente, no tempo... Presidente, eu gostaria que... Eu saí do regime dos parlamentares, antes, só para informar vossa excelência e o ministro também. O Ok. senhor pode repor o meu tempo, por Depois dos gentileza? 10 segundos, deputado Alexandre Frota. Bom, ministro, presidente, eu ouvi de tudo aqui dentro hoje, né? Teve deputada que falou que vai às ruas e fala com a pessoa real. Deve ter outro tipo de pessoa. Eu vi aqui história de canjica, ouvi o senhor ser chamado de mentiroso, inexperiente. Qual o legado o senhor deixaria, né? Mas os 14 milhões tão falado de desempregados, esse número não é nosso, ministro. Né? Essa conta não é nossa. Aliás, os 14 milhões é muito maior, são 50 milhões. E essa conta não é nossa, é dos governos passados. Eles não podem querer colocar nas nossas costas o passado deles. Essa conta não é nossa. Isso tem que ficar claro para o povo brasileiro. Isso tem que ficar claro. Essa é a verdade. Os livros dizem e mostram isso. E aí, eu me surpreendi aqui logo no início da sessão com uma nobre deputada que chamou a equipe econômica de mentirosa, disse que o ministro Paulo Guedes não entendia de economia, muito menos a equipe dele. E eu vou discordar e peço desculpas ao senhor, porque essa deputada, quando fala uma coisa dessa, ela deveria pelo menos olhar para trás, porque foi uma pessoa que teve negócios, não deu certo, ficou com dívida trabalhista e dívida na Previdência. Portanto, eu acho que quem não entende de economia é justamente essa senhora que lhe atacou aqui. Eu entendo da importância de se discutir e aprovar aqui o futuro seguro para os jovens e para nossos filhos. É necessário e todos nós sabemos da importância dessa reforma para o Brasil. Nós sabemos disso. Não há como fugir nesse momento dessa reforma. E nós não podemos aceitar, não adianta a esquerda vender aqui, que isso vai atacar o povo. Por que não fizeram nada antes? Pergunto eu aqui, por que não fizeram nada antes? E aí a minha pergunta para o senhor, ministro, é a seguinte: qual é o objetivo do governo ao desvincular o BPC do salário mínimo? Só isso que eu gostaria de ouvir, porque eu ando ouvindo muita gente falando sobre isso. E o problema é que muita gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer aqui dentro. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Capitão Wagner, pela liderança do PROS, para falar contra. Eu vou já voltar para Vossa Excelência, tá? Eu vou já voltar.